Fala pessoal, eu sou o Dio do Sport Center. Hoje trago mais um vídeo para vocês. Se gostar, não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Leva menos que 5 segundos e é de graça. Obrigado e bom vídeo. Salve, salve, galera! Boa tarde, Globo Esporte na área. Daqui a pouquinho, claro, toda a repercussão da derrota do São Paulo na final da Sul-Americana. Mas agora a gente vai para o Rio de Janeiro. Lá está o líder do Brasileirão. O Palmeiras joga contra o Botafogo no Newton Santos. O Verdão, ó, que tem 7 pontos na frente do Inter. Pode voltar a ter 10 se vencer hoje. Então quem traz as novidades do lado verde da partida é a Gabi Ribeiro. Boa tarde, Gabi. Oi, Andreoli, boa tarde para você, para todo mundo que está ligado com a gente no Globo Esporte. Estou aqui em frente ao Newton Santos, onde hoje à noite o Palmeiras joga para ampliar essa vantagem aí no topo da tabela do Brasileirão. E olha, o papo no Palmeiras é o seguinte, cada jogo é uma final. É assim que o time vai encarar essas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras desembarcou aqui no Rio de Janeiro ontem à noite e, a princípio, o único desfalque é do zagueiro Murilo, porque ele está com uma virose. E aí o Luan deve continuar como titular. Mas o Palmeiras tem vários retornos em relação à última rodada do Brasileirão, quando venceu o Atlético Mineiro fora de casa. O Everton e o Gustavo Gomes estavam servindo as respectivas seleções e retornam para o time. Também vários jogadores que estavam suspensos estão de volta. O Danilo, o Zé Rafael e o Gabriel Menino, além do técnico Abel Ferreira, que também hoje volta para o banco de reservas. Vamos dar uma olhada no campinho do provável time, da provável escalação do Palmeiras, que tem o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Bruno Tabata, Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Esse deve ser o Palmeiras que entra em campo aqui hoje à noite no Newton Santos. Lembrando dos números do Palmeiras. 13 jogos sem perder no Brasileirão e ainda não perdeu fora de casa no Campeonato Brasileiro. Andreoli. Boa, Gabi. Obrigado. Hoje o Verdão, 8 da noite no Sport TV. Caio, uma rodada passada, o Inter era o vice-líder e empatou com o Bragantino. Aí o Fluminense virou o vice-líder, perdeu. O Palmeiras não tem nada com isso, Caião. Tá aí, ó, cada vez mais perto do título. Pra mim, o Palmeiras será campeão brasileiro. É só uma questão de tempo e descobrir em qual rodada. Pela consistência, pelos talentos individuais e pelo que a Gabi falou, a resposta que dá no jogando fora de casa. Invicto no Campeonato Brasileiro, que tá na reta final, fica difícil não ser campeão, né, Caião? Ó, a gente vai mostrar aqui, já o Corinthians fez o dever de casa bonitinho, ganhou do Cuiabá, que tá lá na zona do rebaixamento, bateu 50 pontos, colou no Fluminense de novo, mas a boa notícia mesmo, né, Caião? É Yuri Alberto, Roger Guedes em boa fase. Jogando muito. Sem contar o Renato Augusto, que tá sempre em boa fase. O que esperar de um sábado à noite? Para muita gente era a chance de fazer algo especial pela primeira vez, como César e Murilo, pai e filho abraçados na paixão pelo Corinthians. De Jundiaí, no interior de São Paulo, para Itaquera. Como é a primeira vez nossa aqui no estádio, a gente foi convidado e achamos uma oportunidade bacana de vir conhecer. Que a gente ganhe pelo menos, né? Qual o placar? 2-0. Não é que ele acertou o placar para felicidade da família? Vai, Corinthians! E o avô emocionado ao presentear a neta Lívia, que só queria ir ao estádio. É muito emocionante. Muito bacana. Trazer minhas netas aqui num lugar sagrado igual isso. Eu tô muito animada, muito. E ainda faltam 2h30 para o jogo. Ah, não tem problema, eu vou entrar, eu vou me preparar fisicamente e mentalmente pra ver o jogo depois. Como se fosse jogar. É, como se eu fosse jogar. O Matheus já estava lá dentro, mas não era pela primeira vez. Aos 13 anos, exibia orgulhoso o cartaz para comemorar os 110 jogos dele na arena. Ah, emocionante saber que eu tenho mais jogos do que muito jogador, que eu venho aqui mais do que muita gente adulta. Desta parte, o Corinthians tomou um susto logo aos 3 minutos, mas o gol do ex-palmeirense Daverson foi anulado pelo VAR. A Fiel vibrou com a confirmação do impedimento. Depois disso, um trio entraria em ação: Yuri Alberto, Roger Guedes e Renato Augusto. Com passes preciosos do Renato para o Roger Guedes e para o Yuri. E os três participaram da jogada do primeiro gol. Teve um corte seco do Fausto Vera no Daverson. Ih, rapaz! Um lançamento de Duqueiroz para o Roger Guedes. E a virada de jogo dele para o Renato Augusto entregar de primeira para o Yuri Alberto. Corinthians! É ajeitado o Renato Augusto.
que requinte. Yuri Alberto de cabeça abre o placar. Com lances assim. De letra, Renato Augusto acionou Roger Guedes, que passou por 3 adversários. Lindo lance, trouxe pra dentro, bateu, golaço! Será que foi isso que o Roger Guedes, de joelhos, pediu aos céus antes do jogo? O padre da Fiel também vibrou. E o Vitor Pereira fez o sinal da cruz. Muito feliz pelo gol, pela jogada do primeiro gol também. O gol mais bonito de 2022 na Arena. Ele limpou tudo. Limpou sala, cozinha e banheiro. Fez um golaço. Ele foi costurando, ele foi trazendo, ele foi driblando. Deu aquele tapa nojento na bola para tirar do goleiro. Corinthians 2-0. E o padre da Fiel celebrou a vitória abrindo contagem regressiva. Nosso time está ficando cada vez mais forte. Para que no dia 12, dia 19 vai ser uma festa muito mais bonita. Copa do Brasil, exatamente. Depois dessa vitória que garantiu o Corinthians no G4, o time volta a campo amanhã contra o Juventude em Caxias do Sul. E no sábado, enfrenta o Atlético Paranaense em casa. Estes 2 jogos pelo Brasileirão são os últimos antes da primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Flamengo na quarta-feira da semana que vem. Já de olho na decisão, Vitor Pereira registrou a vitória com ressalvas. Anotação, está anotando o quê, professor? Hoje já foi um jogo mais consistente. Apesar de eu achar que no processo defensivo temos que ser melhores ainda. Caio, como é que vai chegar o Corinthians para essa grande final da Copa do Brasil? Certamente melhor do que na época da Libertadores. Né? E muito melhor naquele confronto agora pela produção ofensiva que o time tem apresentado. O Yuri Alberto e o Roger estão jogando muita bola. O Renato sempre jogou. A carreira dele é linear, é jogador de um patamar muito diferente. Mas vejo o Vitor muito à vontade, encontrou um modelo de equipe e o Corinthians tem oscilado muito pouco. O Fausto Vera chegou a dar um equilíbrio também na meia, né? Chegou bem. O Flamengo é favorito, mas o Corinthians vai jogar de igual para igual. É isso, ó. Quem tá na cola do Corinthians no Brasileirão é justamente o rival da final da Copa do Brasil, o Flamengo. Alô, Timão, cuidado com o Pedro, hein? Ei, você aí, tem coragem? Tem coragem de fazer isso aí que o Pedro fez? Hã? Encarar o Daronco, pegar a bola da mão dele? Hã? O Pedro teve essa ousadia, mas também ele tinha esse direito, tava com moral. Não é qualquer um que deixa o campo no Maraca depois de uma substituição com essa festa. Pedro, nos braços do povo. O Flamengo estava empatando em 1-1 com o Bragantino. Elinho, de canhota, bateu! E aí o Pedro meteu 3 gols em menos de 6 minutos. Tá bom pra você? E foi de todo jeito. Primeiro completando o cruzamento rasteiro. Aí o Cebolinha, lance individual, Pedro! O segundo de peito. Arrascaeta, na medida! E o centroavante de peito estufado. De peito? Que isso, peito. E o terceiro enfiando o pé de dentro da área mesmo. Mais um de Pedro, terceiro dele. 3 gols rápidos ali, né? Mas é isso aí, tem que estar pronto e hoje pude ser feliz com 3 gols. O é seleção, o é seleção, tá gritando aí o torcedor. Ah, Pedro, vai pro Catar. É isso que a gente quer, hein, Tite? O cara tá com moral demais, jogando muito. Aliás, falando em Copa do Mundo, sabe quem já jogou uma? O Hulk. Pois é, ultimamente ele andava meio devagar, tava mais pra Bruce Banner do que pra Hulk. Mas ontem o homem ficou verde. É só chamar o Fluminense, que ele volta. Eram quase 2 meses sem fazer um gol no Mineirão. Mas aí, jogando contra o tricolor carioca, os gols reaparecem. Caraca, agora você falou, não imaginava, né? Pois é, meu caro Hulk, já são 7 gols em 6 jogos contra o Flu. No sábado, mais 2 pra conta e deu galo na cabeça. Você viu isso? Olha isso, cara. Nasceu um ovo. Caramba, cara. Esse aí, ó, foi o resultado do choque de cabeça com o goleiro Tadeu. Deu ruim pro Lucas Halter. Dói, e depois é sacão de gelo 2 dias seguidos. Me diz onde fica agora o botão de desver, porque... Ai, tem como? Socorro, Carribe. Já ficou com um galo desse aí? Desse tamanho, não. Não. E olha que eu já me machuquei bastante. Caio, o Pedro tá na Copa, né? Tá na Copa. Não tá na Copa. Não pode ficar fora da lista. Quem vai ficar de fora daquela turma lá? Rapaz, eu acho que o Firmino fica de fora.
E acho que o Matheus Cunha corre risco também. Jesus vai, né? Jesus Gabriel, vai. né, no caso. Gabriel Jesus, Pedro e Richarlison, acho que são os camisas 9 do Tite. Eu tô com você nessa, Caioba. Já o Santos, perdeu jogando no sábado pro Inter lá no Beira-Rio. Jogou mal, criou poucas chances, mas a gente vai ver alguns lances, viu, Caio Ribeiro? Vamos ver aí o que o Santos conseguiu produzir nessa partida contra o Inter, que venceu com um gol do Depena, né? O Carlos Depena fez aí o gol da vitória. O Santos tá com aquela cara de só tá esperando o ano acabar, né, Caio? Eu participei da transmissão desse jogo, Filipão. Ofensivamente, o Santos criou muito pouco. Foi pouco criativo, dependeu muito da jogada individual do Ângelo. E alguns jogadores, como o Soteldo, que tem bola para fazer a diferença, tiveram um dia muito apagado. E aí, se o Soteldo, que é um dos principais criadores no joga-bola, sofre demais o time do Santos. E o Inter é muito forte jogando em casa. A gente nunca pode tirar o mérito do adversário. É o vice-líder do campeonato, principalmente pela produção depois da chegada do Mano Menezes. O Mano acertou o time do Internacional. Com certeza, sem dúvida. Boa, Caião. Seguinte, gente, agora a gente vai para a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Está sendo velado o corpo de uma lenda do boxe brasileiro, Éder Joffre, o Galinho de Ouro, como ele ficou conhecido no mundo do boxe. Ele faleceu ontem, aos 86 anos, foi tricampeão mundial em 2 categorias, viu, Caio? No peso pena e no peso galo, por isso que ele era o Galinho de Ouro. Quem está acompanhando essa homenagem é a Amanda Barbosa. Boa tarde, Amanda. Oi, Andreoli, boa tarde para você, boa tarde para todos. A gente já está caminhando para o fim dessa homenagem, dessa despedida a Éder Joffre aqui na Lesp. Vai terminar às 2 horas da tarde, aí o corpo vai ser levado para Santos, onde às 6 horas no comecinho da noite acontece a cerimônia de cremação. Por lá deve ter também mais umas 2 horas de velório antes disso. Esse momento aqui é o de maior movimentação até agora. O velório começou por volta das 9 horas da manhã. Muita gente, entre amigos e familiares, já passaram por aqui. A gente até tem algumas imagens aí. Servílio de Oliveira, ex-pugilista e primeiro brasileiro medalhista olímpico no boxe em 68, né, na Cidade do México, esteve aqui, né? Também já passou por aqui Malren Madi, medalhista olímpica em Pequim, no salto em distância, e o Aurélio Miguel, que é medalhista olímpico também do judô, ouro em Seul, né, e também bronze em Atlanta. Muitas pessoas vindo prestar essa homenagem. A gente lembra que o velório é aberto ao público, então quem quiser vir por aqui prestar essa homenagem pode. Tem uma bandeira do São Paulo ali em cima, ele foi atleta do São Paulo, Júlio Casares até passou por aqui também, e a gente vai acompanhar agora a história de Éder Joffre numa reportagem de Guilherme Pereira. Ele é o rosto da história do boxe brasileiro. Um lutador rápido, corajoso e muito vencedor. Foram 81 lutas, 75 vitórias, sendo 52 por nocaute, 4 empates, apenas 2 derrotas e para o mesmo adversário. A maioria das lutas eu ganhei por nocaute. E fiz muitas lutas com camaradas realmente bons, né? Batia bem de esquerda, deixava o cara meio grogue com a esquerda e aí arrematava com a direita. Internado desde março em um hospital da cidade de Embu das Artes, em São Paulo, por causa de uma pneumonia, Éder Joffre morreu na manhã de ontem em decorrência da doença. Éder Joffre tinha só 24 anos quando conquistou o primeiro título mundial dele e do boxe brasileiro. Um feito histórico registrado nas manchetes dos jornais do dia seguinte aqui no Brasil, sábado, 19 de novembro de 1960. Daí para frente, ele se tornaria um dos maiores pugilistas de todos os tempos. Éder Joffre, então, ganhou o apelido de Galinho de Ouro. É o único brasileiro a estar no Hall da Fama do boxe. Hoje o boxe está de luto. O nosso Galo de Ouro se foi. Deixou um legado tão grande e com tanto espelho que eu olhei e falei assim, eu também quero ser o Galo de Ouro. Infelizmente perdemos um grande ídolo, não só como atleta, mas como um grande homem, uma grande pessoa, né? Éder Joffre, vá em paz, fica com Deus, campeão. Você foi um grande orgulho para mim e inspiração. A repercussão foi além do boxe. Clubes da Série A prestaram homenagem, como o São Paulo, time que Éder Joffre defendeu e torcia. O Rei Pelé postou nas redes sociais que recebeu a notícia com tristeza e ressaltou a importância de nós homenagearmos ídolos durante a vida. Éder Joffre era bom de entrevista. Quando perguntado se era o Pelé do boxe, foi rápido no contragolpe. Eu acho que eu fui o Éder Joffre do boxe. Em
Em 2018, essa história virou filme. 10 segundos para vencer mostra a infância em São Paulo, os principais momentos da carreira e principalmente a relação com o pai e treinador, Kid Joffre. O ator Daniel de Oliveira, que interpretou o pugilista no longa, disse que ficará com saudades do mestre. No fim da vida, Joffre sofreu as consequências da encefalopatia traumática crônica, doença que causa tremores, perda de memória e que é comum entre lutadores devido aos traumas sofridos na cabeça. Depois dele, o boxe brasileiro criou novos ídolos. Foi campeão olímpico e mundial outras vezes. Mas foi com Éder Joffre que essa linda história começou. Valeu, Galinho! O Éder Joffre do boxe, muito obrigado. Ó, daqui a pouco a gente volta para mostrar como foi a derrota do São Paulo na final da Copa Sul-Americana. Deu Independiente do Valle e foi merecido, viu? De volta com o Globo Esporte para a gente falar da derrota do São Paulo na final da Sul-Americana para o Del Valle. Caioba, como a gente estava falando aqui antes de começar, foi um choque de realidade, é isso? Foi porque o São Paulo chegou muito confiante, principalmente pelos 2 jogos contra o Flamengo e a goleada contra o Avaí e o jogo contra o Ceará. Mas são 2 adversários da zona de baixo da tabela. O São Paulo foi completamente dominado, deixou muito a desejar em relação daquilo que a gente estava vendo. E acho que foi isso, né, Caião? Quando é um jogo disputado, que você perde ali na unha, assim, o Del Valle venceu e mereceu vencer, né? E o São Paulo, a gente sabe das limitações técnicas que esse time tem, do investimento que foi feito até um certo ponto. E talvez esse time tenha chegado até longe demais. Mas o time foi abraçado pelo torcedor justamente pela entrega, pela raça, coisa que faltou nessa decisão. Faltou mesmo. Vamos ver então como foi o jogo em Córdoba, vitória do Del Valle. Por tanta gente que foi acompanhar no entorno do Morumbi, pelos milhares que fizeram o esforço de viajar para a Argentina, o São Paulo sabia o que estava em jogo nessa final. Era um dia muito importante na história do clube, onde nós poderíamos ter mudado essa década que vem de luta, mas ao mesmo tempo também sofrimento por não ter conquistas. A gente lamenta muito também o torcedor que viajou até aqui de várias maneiras e com muitas dificuldades. Isso é o que mais dói pra gente, né? Os caras que gastaram, que vieram, que torceram e não viram mais uma vez o São Paulo campeão. Já existe uma geração de São Paulinos ansiosa para experimentar aquele clube glorioso que conhecem só das histórias e dos vídeos. Meus amigos, eles falavam assim, como você tem coragem de torcer para um time derrotado desses, um time que não tem força para conseguir ganhar um título? E eu falo, eu tenho orgulho do time que eu torço, eu tenho orgulho de ser torcedor do meu São Paulo. E eu falei, vai ser duro, mas um dia a gente vai conseguir. É complicado, a gente leva a situação, mas São Paulo é pra vida. Meu amor é o São Paulo. Da enorme expectativa para a realidade do campo. O jogo mostrou um Independente Del Valle superior. Oportunismo para fazer 1-0. São Paulo toma o primeiro gol do Independente Del Valle. Tranquilidade para suportar o melhor momento de São Paulo. Pra fora do gol! Caleri! Qualidade no segundo gol. Da grande área, tocou no comando a chance do gol! Em Córdoba, o time equatoriano justificou o apelido de matador de gigantes. Del Valle, campeão em Córdoba, na Argentina. Eu acho que o primeiro gol, um erro nosso, segundo, muito mérito do Independente pela jogada criada. A gente poderia ter feito um jogo melhor, poderia ter iniciado uma partida melhor, mas eu não vou dar crédito à bola ter queimado o nosso pé. A história ela é muito importante, o tamanho dos clubes é muito importante. Mas futebol se vive também de momento, né? Talvez o momento do Del Valle seja melhor que o momento do São Paulo. A Copa Sul-Americana vinha sendo tratada publicamente pelo São Paulo como o grande objetivo do ano, até pela vaga direta na Libertadores. A chance de conquistar esse título terminou, mas 2022 continua. E o clube ainda vai fazer 5 partidas aqui no Morumbi em busca de uma última salvação para essa temporada. Apesar de não haver possibilidade de título, nós temos que tentar fazer o máximo de pontos possíveis para tentar uma vaga numa pré-Libertadores para o próximo ano. Caso contrário, começa um 2023 exatamente da maneira como foi 2022. Fica mais um ano que nós não conseguimos progredir. No total, faltam 10 jogos do Campeonato Brasileiro. A
Agora é esperar para ver como será o próximo reencontro. A reação da torcida, calejada por mais de uma década, à espera das glórias do futuro. Caião, rapidinho, dá para buscar essa pré-liberta? Acho difícil, mas matematicamente dá. Rogério Ceni fica no São Paulo? Deve ficar. O trabalho é bom. Precisa de alguns ajustes, mas amanhã, o trabalho é bom. Tudo de Palmeiras e Botafogo aqui no GE, hein? Até amanhã. Tchau.